Agora são 7 horas e 35 minutos aqui em Cuiabá, nesta sexta-feira, 31 de março, né? O mês de março, que tem muita gente desesperada, que esse mês não quer terminar nunca, já são 5 semanas e não termina, né? E a sexta-feira é a hora do nosso quadro Saúde e Longevidade, hoje com um tema fantástico, Medicina e Espiritualidade. Está aqui Dr. Fábio Argenta. Bom dia, doutor Fábio. O senhor também está angustiado com o mês de março que não termina? Pois é, eu escutei inclusive vocês comentando, né, que amanhã seria 32 de março, então... É, porque diz que amanhã é abril, mas uns diz que é mentira. Então é o dia da mentira, de março. Então é 32 de março. Né? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Professor João Edson, é com muita alegria que hoje nós estamos aqui trazendo, né, o Padre Maurício, que é um ser humano excepcional, além de um padre fenomenal. Ele que tem muita experiência de vida, viveu, depois ele conta, fora do Brasil por muitos anos também. E, sobretudo, né, no bom tom aí da fé, é um santo aqui presente conosco, me permita dizer. O Padre Maurício ele vai falar de um tema muito latente na medicina, né? Então, antes de passar a palavra para o Padre Maurício, gostaria já de antemão agradecê-lo e também agradecer os nossos queridos rádio ouvintes da Conte FM. Uma introdução de um texto que eu mesmo fiz aqui, professor João Edson, dentro da medicina e da fé, né, da espiritualidade, enfim, né? Vamos lá. Ao contrário do que muitos imaginam, a ciência, em sua eterna busca de compreender e explicar o mundo de forma racional, com fatos que precisam ser comprovados na ciência, né, e demonstrados, e a fé, cuja definição do próprio apóstolo Paulo, na sua Epístola dos Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Hebreus 11.1. Elas não são incompatíveis, ou seja, fé e ciência de maneira alguma são incompatíveis, cada um dentro do seu conceito. Nesse contexto, pode-se dizer que a fé e a medicina andam juntas, tanto é que em 2012 a Sociedade de Cardiologia, né, criou o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, visto que nas últimas décadas vários estudos, né, aí sim a ciência mostrando, né, vários estudos têm demonstrado que pacientes que têm algum tipo de fé, mesmo que não necessariamente ligada a outra doutrina religiosa, ou seja, independente de religião, costumam ter mais chances de cura do que os demais indivíduos. Ou seja, quem tem fé, sim, aumenta a chance de cura. Muito bom dia, Padre Maurício. Obrigado mais uma vez. O que o senhor tem a dizer desse tema? Bom, antes de tudo, cumprimentar, agradecer o convite enfim, o bom gosto dos que escolhem a Rádio Conte e que terão paciência de me ouvir, né? De fato, agradou-me muito a sua introdução, porque já Bento XVI, o mais inteligente dos últimos pontífices, né, ele dizia: não há conflito entre fé e ciência honesta, né? Não havendo uma pré-indisposição, a ciência reconhecerá que aquilo vem acrescentar, vem ajudar, né? Nós vemos isso. Tenho o privilégio de visitar muitas pessoas na UTI ontem mesmo, aqui num hospital não longe daqui, enfim, e vimos pessoas de diferentes confissões religiosas, mas que até, não, mas eu não sou católico, mas eu quero uma bênção também, né? E o concurso dos enfermeiros e médicos. Não, padre, pode ir, né? Porque pela experiência eles veem a ajuda que dá. Será na resignação, será às vezes em fortalecer a esperança, será numa nova etapa da vida que se inicia assim, nessa dificuldade. Quanta gente tem histórias para contar que começaram na hora da dor, na hora do enigma, né? E houve a visita de alguém, né, que fosse dirigir palavras, às vezes nem são sacerdotes, sobre algo mais alto, né? Até as imagens. Imagens quer dizer algo que me ajuda a imaginar, a lembrar. As imagens
do Bom Jesus, aí o padroeiro de Cuiabá, né? Todo chagado, as pessoas são levadas a ver, ele também sofreu, e é chamado sofreu como um cordeiro, porque o cordeiro sofre mansamente, né? Não se revolta, até facilita a ação do que vai lhe prejudicar a saúde ou vai tirar a vida. Né? Exatamente. Então, esse exemplo, essas imagens também podem ajudar o restabelecimento da pessoa. Né? E é curioso, doutor, terá a experiência de UTIs, porque ali as pessoas são o que são, né? Já não há maquiagens, não há histórias, né? E então são câmeras da verdade, né? E nessas situações, quantos e quantos, né, pedem uma ajuda e começam uma nova etapa da vida, já mais atento não só ao pragmático, ao concreto, ao terra a terra, mas também vendo que há uma razão porque Deus pediu que no domingo, né, deixássemos as nossas tarefas concretas e elevássemos as nossas considerações a coisas religiosas que ajudarão, enfim, num fôlego até físico, mas também psicológico, e com respaldo espiritual para a pessoa enfrentar os novos desafios da semana entrante. Né? De maneira que é de fato indissociável a medicina, mas a vida normal pede também essa associação do espiritual, né? Do religioso, independente da pessoa se encontrar em estados assim clínicos. Né? Na cardiologia, me permita, Padre Maurício, que é do Arautos do Evangelho, né? Sim, senhor. Me permita algumas demonstrações da ciência na medicina cardiovascular. A espiritualidade, Padre Maurício, Professor João Edson e queridos rádio-ouvintes, é comprovada que reduz pressão arterial, mas vamos lá, ela colabora, é um coadjuvante, né? Ninguém trata só com a espiritualidade. Não é substituível, né? Exatamente. Mas, enfim, colabora na redução da pressão arterial, melhora o risco cardiovascular do indivíduo, melhora ou diminui a chance de ter infarto, diminui o consumo de álcool e cigarro, tabaco, diminui taxas de depressão e tem recuperação mais rápidas dos quadros de depressão e ansiedade, né? Também a espiritualidade, ela leva a um menor comportamento adverso diante do estresse, ou seja, o indivíduo tem mais resiliência diante de uma situação de estresse, né? Leva a um maior bem-estar do indivíduo, um menor estresse psicossocial, uma melhor interatividade com o ambiente e ainda, obviamente, uma maior longevidade. Então são alguns dados da medicina cardiovascular, né? E só complementando, vejam de um estudo específico realizado em 2004 na Alemanha, apontou que em 6 anos, acompanhando 557 idosos, apontou que entre aqueles que frequentavam serviços religiosos, o risco relativo de morte reduzia-se 78% nesses idosos. E os níveis de marcadores inflamatórios, ou seja, vamos lá, colesterol, interleucinas, substâncias que levam a derrame, infarto, enfim, os níveis desses marcadores inflamatórios eram 66% menores nesses indivíduos idosos que frequentavam serviços religiosos. É impactante. É impressionante isso, doutor, porque vem muito de encontro ao que nós somos confrontados tantas vezes. Para além dos riscos de problemas no coração, mais grave ainda, a busca numa solução errada de abreviar os próprios dias diante de dificuldades aparentemente insolúveis, né? E a formação religiosa
tenho visto, ela é uma outra opção, além da corda e do revólver. Sim. E aconteceu-me há tempos atrás, o senhor sabe que esses investimentos nos computadores, na bolsa, se a pessoa piscou o olho, ela pode perder tudo que durante anos, né, ela acumulou. E quase aconteceu isso com um senhor que veio conversar e disse: a minha esposa está aqui fora também, chorosa e tudo, que entra aqui. E aí, resignadamente, começamos a conversar com eles, e eles mansamente aceitaram raciocinar com fé. E eu pude até dizer: veja só, os senhores agora, com essa resignação, ficam mais tranquilos. A cabeça funciona melhor, sim, a possibilidade de encontrar saída, até econômica para o caso, vai ser maior, e foi suficiente para eles já ficarem de pé novamente, né? E eles não foram buscar, como dizia, uma corda ou um revólver, né? Então, de fato, vem dar uma ajuda muito importante, né, a religião, com enfim, uma injeção, por assim dizer, de resignação e esperança, né, de calma e reflexão tranquila, né, e há casos e casos que, ontem mesmo, numa UTI aqui, eu soube de uma senhora que eu estava já idosa atendendo, e a enfermeira depois me disse: olha, uma parente dela saiu daqui agora correndo porque um outro parente muito chegado a ela deu cabo da vida, não é? Sim. Mas eu fico pensando, o que terá havido de substrato religioso na formação dessa pessoa? Não teve tempo, não há tempo de ir à missa aos domingos, não há tempo de uma leitura mais espiritual, não há tempo de falar com alguém que não seja só os temas da produção ou dos divertimentos, né? Nós precisamos, de fato, né, considerar as coisas espirituais que podem fazer-nos escapar de situações dramáticas para nós e para toda a nossa família, né? No artigo de pesquisa da Alemanha que o Dr. Fábio Argente se referiu, eu lembro de ter lido ele num fator interessante, que é a questão: as pessoas com fé, a imunidade ela aumenta, né, porque tem uma certa sustentabilidade, e aí tem todas as consequências. E hoje, por coincidência, aniversário de morte de Isaac Newton. Ele morreu em 1723, que era um físico alemão, e ele tem uma frase que é muito interessante, que foi em busca de explicar a fé que a ciência se desenvolveu. Então não podemos associar aquilo que caminha, né? E é muito interessante isso. Agora, aqui, tocar uma questão, Padre Maurício, sim. Que eu acho que é muito importante a gente colocar isso, né? Quando a gente fala da questão da fé, da crença, né, da metafísica, das conexões, ela também exige um equilíbrio, né? Claro que ela não sim. pode, como remédio, ela não pode ser uma dosagem onde você passa a menosprezar outros fatores. Perfeito. Porque a gente muitas vezes encontra algumas pessoas se colocando, pessoas físicas ainda aqui, se colocando como milagreiros e muitas vezes interferindo na outra parte. Lembrar que a questão da alquimia mistura justamente da ciência, né, e do imaginário sagrado. Então, o equilíbrio ele é muito importante em relação a isso. Bela, né? Colocação, né? De fato, a virtude da temperança, né? Sim. A boa conduta religiosa, a boa catequese. Sim. E a catequese, nós começamos lá nos Arautos com 3 anos. Né? 3 anos, e as crianças vêm pelas paredes de vidro do confessionário, pessoas se confessando e querem se confessar com 3 anos. A partir dos 3, houve já casos de um casal que disse: padre, ela está insistindo, porque a criança, a psicologia diz, age por imitação, né? Ela vê aquilo e quer fazer. Mas Deus dotou a alma, perdoe-me o termo meio pragmático, com um pacote. Quando para não chegarmos nesse mundo indefesos, né? E experiências dos Estados Unidos revelaram como que Deus já dá critérios morais. Então fizeram com bebês nos Estados Unidos uma experiência
eu já chegarei à sua pergunta, de um quadrado que ajudava o círculo a subir e o triângulo impedia. Sim. Os bebês batiam no triângulo, reconheciam que era mal. Né? Depois, para o instinto do belo, tinha um ovo de pedra dourado, outro branco, outro preto, iam todos ao dourado, na falta desse ao branco. Né? Então, nós temos já defesas que Deus, alguns chamam de princípios sinderéticos, né? Para começarmos a viver aqui. Sim. Porque a razão ainda vem só muito tempo depois e é preciso começar a ter as suas defesas e aprimorar seus conhecimentos. E então, de fato, nós procuramos ajudar um pouco esse crescimento. A religião vai ajudar a criança que vive no mundo dourado. Sim. Por que engana-se a criança facilmente? Porque todos são bons. Ela não concebe que aquele homem pense mal, queira fazer mal. Né? É um mundo maravilhoso. Né? E nós temos que fazer com que ela viva muito tempo assim, sem querer antecipar com certas educações hoje que preocupam muito os pais, né? De introduzir a perigos de abusos e coisas assim. Temos que fazer com que a criança seja criança. Né? E a religião, nessa altura, ajuda esse mundo maravilhoso, né, a crescer. Então, o Pai do céu, a Mãe do céu, o anjinho da guarda, né, que protege a criança. Né? E isso tudo, claro, tem que ser feito com uma dosagem, né, de acordo com a idade, com a capacidade, porque cada pessoa é uma pessoa. Dizem que a homeopatia defende que não há doenças, há doentes. Sim. Porque cada doente tem aquela doença diferentemente. Né? Então, isso é sempre assim. Daí a razão de tantos exames que os médicos pedem para ver, né? As origens, consequências. Né? E, então, nesse sentido, a Igreja Católica, ela procura justamente fazer com que os próprios 10 mandamentos façam com que a criança, que também a psicologia diz que é a idade do egoísmo, sim, que ela pensa só em si, não quer saber se vai produzir ou exigir esforços e sacrifícios do pai ou de alguém, pelos mandamentos. Então, honra o teu pai e tua mãe, não cobices, não tenhas inveja, Deus sabe, distribui o bem, fique contente, veja o que você tem, é suficiente para viver, não mintas. Né? É um código moral, ético, né? Que vai fazer... que é a menor constituição do mundo, né? Mas são 10 pontos, eu até já disse isso. Sim. Muitas vezes. Se a ONU reunisse todas as nações e decretasse que a partir de hoje todas as nações vão cumprir um único mandamento, o 8º, não levantar falso testemunho. Então esse que não mente para o outro, que não engana o outro, que não explora o outro, que não diz inverdades para o outro, seria um paraíso. Verdade. Imagina as relações comerciais, né? Sim. Tudo isso, uma honestidade imperando. Na política, não é? Então, de fato, nós vemos que elas ajudam no equilíbrio, né? No equilíbrio, olha só, o lado moral é importante, mesmo que possa me prejudicar. Aí é que entra a importância da formação religiosa, porque a pessoa, tá bem, eu não vou ter aquelas vantagens que não seriam lícitas. E entra essa temperança, aliada à justiça, né? ao não querer mal a ninguém. Né? Os 10 mandamentos é fantástico, né? Porque na realidade são só 9 códigos, né? Porque o primeiro é a reafirmação da fé. Então é a constituição de 9 códigos, que eu costumo até brincar muitas vezes, os 10 mandamentos são 9 mandamentos, na verdade, porque se você não tiver o primeiro, os outros não têm validade. Exatamente. Está enquadrado em todas as leis do mundo. Algumas mais, outras menos, de tão perfeito que é a junção. Mas é perfeito porque o autor é perfeito, né? Não tem um outro formato. Padre Maurício, nós estamos... Nossa, 7 horas e 54 minutos, esse tempo voa, né? A gente está vivendo um momento... não vou dizer que é único, porque a humanidade já passou por esses momentos, que é o chamado pós-pandemia, né? E isso implicou numa mudança muito drástica de comportamento da sociedade e comportamento de vida. As pessoas, queira ou não queira, não estão vivendo mais do mesmo jeito. Quem tenta insistir está se magoando muito, né? E essa questão ela vai muito
que a gente pode chamar aqui de doença da alma, né? Solidão, angústia, tristeza, é um conjunto de fatores que joga a humanidade, isso é científico, né? A resistência física da pessoa diminui, automaticamente, né, doutor Fábio, afeta qualquer doença, principalmente se tiver alguma coisa já pré-existente, né? O que a espiritualidade tem de importância para esse dado momento? De fato, a igreja procurou não fechar as portas e mantê-las abertas o máximo possível, mesmo no primeiro tempo, em que o senhor se recorda que ninguém sabia aquilo de onde vinha, o que produziria, então houve um resguardo, né? E foi uma recomendação geral, e sempre foi assim. A igreja nessas horas sabe que mais do que nunca a pessoa está isolada, a pessoa está temerosa e precisa desse apoio espiritual, que é ao mesmo tempo uma ajuda psicológica, né? uma sustentação no próprio ser. E se o senhor for estudar, ver os anais da história de tantas epidemias, enfim, que nós tivemos, as mais recentes, digamos, o tempo ainda já das notícias dos jornais, né? Tal peste, tal outra peste, tal outra peste. Muitos santos morreram, né? Porque, sabendo o perigo mortal do contágio, viam que haviam pessoas que necessitavam, nesses últimos instantes, de uma ajuda, de uma preparação através da confissão, de não revoltar-se, de confiar em Deus, né? E isso foi feito sem temperança, no sentido de que esquecendo de si mesmos, né? E dando-se para os outros, né? E isso nós vimos também nessa parte dos médicos e dos hospitais, heróis abnegados, né? Que pondo em risco, oh meu Deus do céu, e quantos foram vítimas, né? Daquilo que procuravam curar nos outros. Então a igreja, ela tem esses dispositivos, enfim, muito eficazes pela formação, né? E pela meditação dos mandamentos. Sim. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Leva a riscos, né? A dedicações. Eu conheço um caso de uma freira enfermeira que está num país onde é pena de morte se alguém muda de religião, da religião maioritária do país para, digamos, para a católica, né? E ela aceitou ser como voluntária para lá e não pode demonstrar sinais religiosos nem palavras assim de espiritualidade, mas pela dedicação dela, ela tem chamado atenção porque ela distingue-se das outras enfermeiras, né? E levaram, eu soube isso há 15 anos atrás, nesse país, ela já tinha 5 pessoas, enfim, convertidas, porque diziam, mas por que você é diferente? Abria o campo para alguma conversa muito cuidadosa que ela dava, né? E aí as pessoas, eu quero conhecer mais, né, isto. E acharam a filosofia do Evangelho algo maravilhoso, né? E começaram a adotar como regra de vida, né? Então a igreja, ela pela formação, pela conquista do coração daqueles dedicados a ela, obtém dedicações realmente maravilhosas, né? Que, graças a Deus, volto a dizer, notou-se também no campo médico, né? Histórias muito bonitas de dedicação, de um altruísmo fabuloso, verdadeiramente virtuoso. Olha, vou ter que trazer mais vezes o Padre Maurício aqui. Agora são 7h59. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Felizmente tivemos esse programa, mas o tempo nos atropelou. Enorme gosto. Só para fechar essa questão, a psicanálise e a psicologia, ela só se desenvolveu porque ela resolveu estudar o efeito da confissão.
A confissão é o primeiro ato emocional de cura de pessoas que estavam angustiadas. Doutor Fábio, muito obrigado. Obrigado, nosso querido rádio ouvinte. Obrigado, professor João Edson, que também é teólogo, né? Sou teólogo. De formação. É sensacional, Padre Maurício. Eu abro aqui para suas últimas colocações para o nosso ouvinte e também aproveito, soube que tem uma feijoada lá, se quiseres divulgar, fica à vontade. Sim, estamos para, enfim, promover a criação de um centro mariano em estilo gótico das catedrais medievais europeias, uma coisa muito bonita, né? Que até do ponto de vista turístico vai ser muito uma plusvalia aqui para a cidade. E a igreja sempre fez isso, são bazares, são esforços de um, de outro, colaborações, e concretamente no dia 16 de abril nós vamos fazer uma feijoada santa. Santa porque a intenção é santa, reza-se na confecção do preparado e todos são voluntários que dedicam-se santamente, né? Digamos assim, a essa realização. Que convidamos todos a que colaborem, será feito com muito carinho. Entra no Arautos do Evangelho, acha lá no Instagram, acompanha a feijoada. Exatamente, Arautos Cuiabá. É muito fácil encontrar no bairro Santa Rosa, atravessa a Nigéria, e lá estará o portal. Pela Avenida Antártica, né? Isso, é ali, quem desce a Antártica, vindo do Miguel Sutil, 3 quadras à esquerda. Um almoço, uma feijoada solidária, né? Isto. Muito bem. Muito obrigado. 8h01. Obrigado. Até próxima sexta-feira. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta. Um abraço.